Começando mais um Café com Negócios TV e hoje apenas com uma câmera, segundo o Fabrício, nosso diretor de imagem. Eu estou aqui com meu amigo Márcio Micheli, meu conterrâneo mais ou menos, que eu sou de Anápolis, o Márcio hoje é de Brasília. Eu vou falar que é de Brasília porque aí você vai contar a sua história, Brasília, né? Está em Brasília, mas com o tanto de tempo que você está em Brasília, né, Márcio, acaba sendo mais de Brasília do que do resto das outras cidades. Da onde veio, quem é, como é? Vamos fazer uma apresentação menos formal do Márcio. Quem que é o Márcio? Márcio é paranaense, que nasceu na cidade de Lupionópolis, no Paraná. Esse eu não conhecia. Ninguém conhece. Caraca. Só quem nasceu lá que sabe que existe. E saiu de lá muito cedo. A cidade, para você ter uma ideia, ela deve ter hoje uns 5 mil habitantes. Caraca. Eu saí de lá com 2 meses de vida. Entendi. De lá meus pais foram para o Mato Grosso do Sul, vieram para o Mato Grosso do Sul. E qual foi o motivo que eles saíram de lá? Emprego, desemprego. Entendi. Eles vieram em busca de oportunidades. Exatamente. Meu pai veio para o estado do Mato Grosso do Sul ser professor. Entendi. Tanto é que ele se aposentou como professor. E aí foi para uma cidadezinha bem pequenininha, depois a gente foi para Douradina. Douradina, acho que quando eu cheguei tinha menos de 1 ano, depois a gente fiquei até os 14 anos em Douradina. De Douradina fui para Dourados, dos 14 aos 20 eu morei em Dourados. Você passou adolescência em Dourados? Em Dourados. Aí já era uma cidade gigante, né? Imagina quem veio de Douradina, cheguei em Dourados. Não, quem veio primeiro lá de Lupionópolis. Mas Lupionópolis e Douradina eram cidades similares. Similares. E aí, quando eu cheguei em Dourados, para mim era aquela sensação de eu estar na maior cidade do mundo. Uhum. Então, assim, fiquei com medo de pessoas, porque, cara, que lugar é esse? Porque a gente andava em Douradina, a gente conhecia todo mundo. Então, Dourados era uma cidade que a gente andava e tinha gente desconhecida. Então, para mim, aquilo ali era tudo novo. Era uma metrópole. Aí, até os 20 anos. 20 anos de idade, eu mudei para Brasília. Entendi. Aí, qual foi o porquê? Foi uma opção ou por que Brasília? Brasília foi porque em Dourados, quando eu fui me alistar aos 18 e eu tinha já terminado o ensino médio, eu pude fazer um curso que o Exército oferecia na cidade, que era o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Fiz esse curso, quando eu terminei o curso eu fui declarado aspirante oficial, depois tenente, e aí eu escolhi trabalhar em Brasília. Tinha porque vaga você para ir para poderia Brasília. escolher aonde você gostaria de morar. Tinham 30 alunos, 30 vagas, e de acordo com a classificação, quando chegou o meu momento de escolher, o melhor lugar que eu achei foi Brasília. Entendi. Aí foi para Brasília, mas nessa época você estava solteiro ainda, não tinha casado, solteiro, não tinha família ainda. Solteiro. Legal. Chegou em Brasília e ficou quanto tempo até casar? 20 anos de idade em Brasília. 3 anos depois, morando em Brasília, vim de férias para o Mato Grosso do Sul, conheci minha esposa em Dourados. Então você veio buscar a esposa em Dourados. Exatamente. Eu falo para minha esposa que o Você casamento... não foi em Goiânia, você não foi ver a esposa em Goiânia. Não foi em Dourados. Eu falo para minha esposa que o casamento para ela foi um resgate, porque ela morava em Naviraí. Nossa Senhora. Aí quem não conhece, eu falo assim, Naviraí é uma tribo indígena no sul do Mato Grosso do Sul. Na verdade não é, né? É uma cidade. Mas a minha esposa, ela é de Naviraí, estudava em Dourados. E você foi de helicóptero resgatar ela? Como foi resgate? Foi de carro. Isso carro quando mesmo. Não ia de ônibus. Né? E aí ela estava lá, mas você conheceu ela da onde, para onde, como? Naviraí? Conheci ela na igreja. Não, então, ela morava em Naviraí, mas estudava em Dourados. A família dela morava em Naviraí. E aí eu estou lá no último dia de férias, dia 2 de janeiro de 1999. Você foi ver a família, normal, tá. Estava indo para a igreja num sábado à noite, ela chegou na igreja, eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu dei uma chance para ela. Você vai falar, tá bom, vou essa, como é que fala? Essa é a minha versão, né? Essa menina, vou tirar essa menina da aldeia, vou levar lá para Brasília, né? Mas tirando a brincadeira, paixão à primeira vista e ela... E foi minha paixão à primeira vista, né? Ela nem me viu naquele dia. Mas eu falo que eu dei uma chance, normalmente é assim. A primeira gente, depois elas entendem depois. Não, pra mim não faz diferença. Quem tá pegando sou eu, né? Esporadicamente, mas estou. Não vamos entrar nesse detalhe. Você avisa quando você tá voltando pra casa, você avisa. Avisa antes, tô chegando, amor, tá tudo certo. Não, mas quando eu digo esporadicamente é porque depois que casa não acontece toda hora, né? Acontece? Não acontece. Olha, esse Café com Negócio TV hoje vai ser épico. Deixa eu falar aqui, Fabrício, eu tô sem a marcação de tempo, cuida pra gente aí. Falando disso, quer dizer, conquistou o coração dela, desculpa, como é o nome da... Ana Paula. Da sortuda, Ana Paula. A sortuda, Ana Paula, conquistou, ela foi para Brasília e ela não foi para Brasília no dia seguinte. Não, a gente ficou relacionamento, alguns anos depois ela foi. Namorou um ano. Um ano namorando. Nesse ano, pois é, e na época o celular era lançamento. Então, assim, ter celular era raro, né?
E nesse 1 ano de namoro foram 38 dias eu e ela na mesma cidade. Porque ela morava em Dourados, estudava em Dourados, né, a família de Naviraí, e eu em Brasília. Então, em alguns momentos a gente se via, outros momentos era à distância. Ou seja... 1 mês de namoro a gente marcou o casamento. É amor de verdade. Demais. Não tinha demais. como não ser. Foi para Brasília, ela casaram... Quando foi o casamento, Márcio? O casamento foi em 22 de janeiro de 2000. 22 de janeiro de 2000. Casaram e aí você estava trabalhando, aí você já estava trabalhando... Eu era militar oficial temporário do Exército. Tá. Tanto é que é interessante Voltando isso para o lado profissional. A gente ia falar do coach, né? A gente vai falar durante a entrevista. Uhum. Mas a Ana Paula, o fato de eu ter conhecido, ela foi fruto de uma ferramenta do coaching. Que eu chamo de mural dos sonhos. Sem você saber. Exatamente. Quando eu olhei para ela assim, eu falei, cara, a minha mente sinalizou de que a informação sobre ela já estava na minha mente. Entendi. Então, por isso que foi tudo muito rápido. Eu conheci 2 semanas depois. A gente começou a namorar. Com 1 mês de namoro, a gente determinou o nosso casamento. Com 3 meses de namoro, a gente notificou... Você já fez o roadmap ali na hora? Não, o roadmap não, mas tinha feito o mural dos sonhos. Né? Depois a gente fez o roadmap juntos, né? Exatamente. Legal. Vamos lá. Falando do profissional aí, em Brasília, atuando na área no Exército, né? Exatamente. Como é que foi a questão que você já me falou? Vamos falar agora para todo mundo, eu não sei como é que está nosso tempo aí, dá para falar. A questão do susto, do medo, como é que foi isso? Eu era servidor público, saí do Exército, fui trabalhar numa empresa que o tempo do Exército terminou, passei num concurso público federal, estava feliz da vida, achando que estava tudo muito bem, até que eu fiz uma viagem internacional, o avião balançou, fiquei com medo de morrer. Foi sua primeira viagem internacional, né? Depois de Pedro Juan Cabaleiro. Legal. Na sua primeira viagem, você passou aquele susto com a turbulência. Medo de morrer. E aí eu fiquei assim, poxa, mas por que medo de morrer? Tá. E aí foi na hora que eu fui buscar uma ajuda, depois que eu voltei da viagem, alguém falou assim, Márcio, você está com medo de morrer porque você... Atenção aí, gente. O que ele falou? Ele disse assim, você provavelmente está com medo de morrer porque você não está vivendo a vida que você nasceu para viver. E aí foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Como assim? E aí eu pedi a licença do serviço público. Não, calma aí. Quando ele falou isso, você foi mastigar isso, você foi entender, foi digerir isso. Aí levou uns dias aí, né? Sim. Como é que era isso esses dias? Como é que foi trabalhar isso dentro da sua cabeça? Foi nessa hora. Porque para tudo, né? Sim, exatamente. Quando ele falou assim, porque você não está vivendo a sua identidade, eu falei, cara, como assim? Aí que eu fui pesquisar sobre vocação, propósito, aquilo que realmente faz sentido para mim. Eu poderia até ter pesquisado isso antes, mas não tinha feito sentido. Não tinha naquele momento, medo de morrer, e eu fui pesquisar. Aí eu descobri o seguinte, que eu achava que eu era feliz no serviço público, mas não era feliz. E aí eu consegui encontrar no meu dia a dia meus comportamentos, pensamentos, emoções e sentimentos que mostraram para mim naquele momento que eu falei, cara, não sou eu. Eu não estou vivendo o que eu nasci para viver. Não que o serviço público seja ruim, mas que exigia de mim habilidades, motivações, virtudes que eu não tinha. E aí eu fui, nessa descoberta, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma transição, mas para onde? Eu não sei. Então eu era servidor público e professor de curso preparatório para concurso. Então, peraí um pouquinho. Eu entendo que, ok, não estou vivendo aquilo que é para mim, mas agora eu preciso definir o que é, né? Qual é a minha vocação. Uma coisa é descobrir que você não está no lugar certo, outra é descobrir qual é o lugar certo. Qual é o lugar certo? E aí eu não sabia qual era o lugar certo. Só que como eu já tinha uma outra atividade, era servidor e professor de curso preparatório para concurso. O que eu falei? Vou pedir licença do serviço público e vou focar como professor. Vai que é ser professor. Vou tentar. E aí eu achava que a minha identidade era ser aquilo, professor. E durante essa jornada, 3 anos de licença, eu encontrei o coaching. Alguém me apresentou. E foi um amigo. Isso em 2010. Isso em 2010 eu pedi licença. Em 2011? 2011, início de 2011, mas na verdade meio do ano de 2011, ele me apresenta o coaching. E aí para mim foi uma surpresa que ele começou a falar de um professor que ele tinha na pós-graduação. O que é coaching, né? E ele fala, o professor é coach. Eu falei, coach? O que é coach? E ele começou a explicar o que era. Tá, mas peraí, calma aí. Vamos entrar nessa outra história agora. Vamos fazer um break agora para o segundo bloco e voltamos já para falar dessa outra etapa. Voltamos daqui a pouco com o Café com Negócios TV.